Mais 2 minutinhos aí para dar 19h10 a gente... Beleza. Beleza? Beleza. Vou pegar uma água ali rapidinho já. Vai lá. Francisco voltou? Aqui está a imagem. Aí, né? Vamos lá? Podemos começar? Então, vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos vocês. Uau, você está com o áudio ligado e está aparecendo, não? Vou desligar. Mais uma vez, agradecer. Não, o vídeo não precisa, não. Está dando para ver aí, Francisco? Sim, estou vendo. Tá, né? Então, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, né, nesse encontro que acontece quinzenalmente, de forma alternada. Hoje, quem estará com a palavra é o Francisco. Ele já fez uma chamada dando uma ideia do que ele pretende trabalhar, né? E também agradecer a presença daqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Nosso próximo encontro será dia 13, né? Vou fazer uma breve, pequena introdução e passaria a palavra imediatamente para o Francisco. Me parece que o Francisco vai trazer hoje uma discussão a partir de vários autores sobre essa ideia, essa frase de Nietzsche, né, Francisco? Deus está morto, né? Tudo é permitido, né, para alguns, e Deus está morto, nada é permitido, né? E isso dentro de um contexto, de uma passagem de uma sociedade mais hierarquizada, com uma figura de alteridade muito bem delimitada na figura do pai, do papa, do Estado, do mestre, né? Figuras que ganhavam uma verticalidade e, em função dessa verticalidade, se estabeleciam laços entre as pessoas. Para um mundo, né, mais, vamos dizer, horizontalizado, onde essas figuras terceiras, elas ainda existem, é claro, mas não têm tanta legitimidade como tinha antes, né? E a pergunta é se isso tem consequências para a subjetividade de nossa época. E aí eu vou só fazer uma observação sobre essa frase, Deus está morto, né? Qual Deus que está morto? Na verdade, o Deus que está morto é o Deus da antiguidade, o Deus do destino, o Deus malvado, né? Aquele que nós poderíamos, apesar do fardo do nosso destino ser determinado por eles, a gente vê isso principalmente em Édipo, né? Em que o destino dele já estava traçado, ele estava numa taberna e foi abordado por um homem bêbado falando que ele era adotivo, e etc. Ele foge dali, vai consultar um oráculo
e o oráculo diz que confirma isso que o bêbado falou lá na taberna, e ele, para fugir do destino de matar o pai, desposar a mãe, ele vai exatamente ao encontro do seu destino, né? Isso já estava escrito, ele podia pouco inventar em relação a isso. Então, na antiguidade, o trágico ali traçava um certo destino. Então, as pessoas poderiam maldizer o Deus malvado. É por sua culpa que o meu destino se deu dessa forma, né? O que Lacan vai chamar atenção para a contemporaneidade, né? E eu trabalhei isso na primeira trilogia de Claudel, com a Sig, né? Para além de todo sentido, dizendo que era esse para além de todo sentido também é para além de todo valor da fé, né? Todo valor da cristandade para além disso, né? A verdade que está sendo traga aí, ela fala de um Deus que esse Deus do destino está morto. Então, se eu podia maldizer o outro, agora eu mesmo vou ter que me maldizer, porque eu não tenho mais a quem culpar, né? Eu não tenho mais com quem me reconciliar com o outro, né? Foi isso que Signe recusou ali quando o abade Badilon veio, no momento de sua morte, querer lhe dar penitência, e ela recusa isso aí, ela não se reconcilia, né? E nesse sentido, ela não salva o pai, né? Se salvando o pai. Então, a pergunta que fica, e o Lacan vai dizer que isso, se o destino não é mais nada, isso traz um peso também muito grande para o sujeito, né? E o que o Julian falava um pouco sobre isso é quais são as consequências do fato do Deus do destino estar morto para a contemporaneidade, né? Embora o cristianismo veio com a figura de Cristo, o próprio Freud fala, é a religião do filho e não do pai, o pai destronado. O verbo se encarna no humano, em Maria. Então, o Deus que estava lá no céu, ele veio para a terra e se humanizou. E aí, Cristo assume a culpa, a dor do pecado, aliviando o sujeito da culpa, mas o que a verdade cristã vai trazer no final da sua própria verdade é que o próprio sujeito ele também tem que ficar constantemente se penitenciando, confessando seu pecado, uma dívida ainda maior, que cai sobre o seu encargo. Enfim, essa é uma pequena introdução que eu pude assim recortar do que vinha falando, que o Francisco trouxe, um pouco sobre essa história de Deus estar morto. E aí? E agora? Aí eu passo a palavra para o Francisco. Beleza, né? Ótimas provocações, assim, né? Vamos ver, né? O que eu consigo contribuir aí. Bom, eu agradeço também, né? Assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Escola Lacaniana, né? Que é o local onde esse seminário está alocado, vamos pensar assim, né? Mesmo que de modo virtual, né? É um pouco isso. O Antônio também, pela parceria, né? E pela interlocução. E a todo mundo que está aqui hoje também, né? Que retirou um certo tempo aí para ouvir, né? E construir com a gente essas elaborações, assim, né? Eu vou tentar, né, discorrer um pouco assim sobre algumas dessas questões, né, em torno dessa história do Deus morto, né, assim, fazendo um pouco referência a isso, porque eu ainda confesso que eu estou bastante interessado nos efeitos da morte desse Deus, assim, né? Eu acho que sempre um pouco eu tenho tentado sustentar isso, né? E eu falei um pouco sobre isso assim na última apresentação, no último encontro. Eu vou tentar retomar alguns desses pontos também, né? Eu acho que é sempre uma pressa muito grande em decretar a morte desse Deus, né? No sentido de uma inexistência dele, assim, né? Eu sinto que ele está aí de alguma maneira, né? Sobre os efeitos ainda, a gente está ainda sobre os efeitos da sua morte, mas não parece que há, de fato, um ultrapassamento dessa história, né? Eu vou tentar hoje, né, insistir ainda com essa pergunta sobre os efeitos, né, da morte de Deus, assim, e vou tentar, né, em alguma medida,
usar alguns autores, né, e fazer algumas contraposições para um recorte inicial, né, que eu pretendo ir desenvolvendo nesses encontros, né, de maneira mais explícita a partir dessa questão que foi anunciada na chamada, de uma certa leitura do Dostoiévski e uma certa leitura do Lacan acerca dessa história, né? Deus morreu, né? E quais as consequências disso, assim, em alguma medida. Então, acho que o Antônio trouxe isso, né? Mas, assim, falando um pouco assim de uma outra forma, né? Na última fala que eu trouxe aqui, eu tentei minimamente assim abordar essa mudança na estruturação, né, do laço social, onde, sem querer assim, né, complexificar demais a discussão e simplificar ela, a gente tem algumas pessoas, não é a gente, né, mas algumas pessoas falam, né, dessa passagem de uma sociedade organizada hierarquicamente, de modo vertical, né, a partir de um certo lugar da exceção consistido, para uma sociedade que se torna horizontal, né, assim. Mas que o fato dessa sociedade ter se tornado horizontal, a gente pode colocar em questão, né, o que acontece com esses lugares de exceção, né? Acho que essa é uma pergunta que ainda eu estou recortando e lapidando melhor. O que aconteceu com esses lugares, né? Aonde eles estão, como eles estão, qual a relação que a gente tem estabelecido com esses lugares, né? É fato, isso não há discussão, me parece que a gente não está mais assim montado nessa hierarquia, né? Mas eu não sei se a gente se despediu ainda de uma certa nostalgia ou de uma certa saudade desse lugar, né? E eu acho que algo que talvez eu não consegui abordar tanto no nosso último encontro, né, foi que sempre que leio sobre essa transformação da estruturação do laço social, né, pensado aí numa coisa vertical para uma coisa horizontal, isso sempre faz referência a um tipo de sujeito que também existia dentro desse laço, né? Eu não acho que é muito momento de teorizar, né, o que produz o quê, se é o sujeito que produz, né, esse laço, ou se esse laço que produz esse sujeito. Talvez isso seja assim, uma conversa meio de mão de via dupla, assim, né? Mas, usualmente, quando a gente ouve falar desse laço vertical, a referência que se faz é a referência de um sujeito cuja economia psíquica era uma economia psíquica kantiana, né? Pensando lá o Kant, é um sujeito do dever, né? Que também pode ser definido de alguma forma como esse sujeito que era fundado numa certa renúncia de gozo em benefício de um soberano bem, em benefício de um bem comum, né? Então, esse sujeito dessa sociedade vertical era um sujeito que ele tinha uma espécie de dívida, né, com a lei simbólica, e a partir de uma certa renúncia desse gozo, ele fazia essa renúncia em nome de um certo bem comum. Assim. Esse é o sujeito kantiano, né? E em relação à sociedade horizontal, o que se fala, né, a referência que se faz em relação a esse sujeito aí, a sociedade horizontal, é um sujeito que vive sob o imperativo sadiano do gozo, né? Onde, nesse imperativo de gozar a todo e a qualquer preço, há uma expressiva supressão do recalque, né? Se vocês quiserem, onde o que importa é gozar, não importa muito como, e a renúncia, nesse sentido, é algo que a gente está por teorizar sobre, né? Como se está nas relações e nesse sujeito aí da contemporaneidade, né? Eu acho que muitas vezes se perde vista quando essa certa ideia dessa supressão do recalque nesse sujeito, né, do imperativo sadiano do gozo, assim, que o recalque ele também é civilizatório, né? A gente não pode deixar de perder isso de vista, né? Porque ele cumpre uma certa, ele tem lá, né, os seus problemas e as questões ligadas ao sintoma, mas ele também cumpre uma certa função civilizatória, né? Não sei se há uma confusão, e também nem sei muito como circunscrever isso melhor, né? Muitas vezes a gente traduz a ideia de recalque como uma censura, né? E que a gente não pode censurar nada, né? Algumas pessoas vão fazer uma leitura aí desse funcionamento meio contemporâneo, né? Como uma época do proibido proibir, assim, né? Isso que era um lema lá do Caetano Veloso na Tropicália, e que tinha uma função muito específica lá na Tropicália, né?
isso parece que se tornou um pouco hegemônico assim, em relação a toda e a qualquer proibição. Assim, né? Enfim, então eu acho que é importante em alguma medida, né? Para além de fazer essa referência ao laço horizontal e o laço vertical e o laço horizontal, também falar um pouco desse sujeito que corresponde a esse funcionamento. Esse sujeito kantiano do dever, né, que faz renúncia de gozo em função de um soberano bem, para esse outro sujeito que é do imperativo sadiano do gozo, né? Essa coisa do Sade com Kant, né? É algo que tem muitas pessoas que usam essa chave de leitura e que me pareceu também interessante colocar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, acho que tem uma discussão, né, que eu procurei fazer, e eu estou tentando retomar assim, alguns pontos para tentar avançar na discussão que elaborei um pouco mais para hoje, né? Sobre esse lugar de exceção, que era um lugar que claramente interditava, proibia, né? Mas que de alguma forma também dava uma certa organização para o laço social, né? Não estou entrando no mérito se essa organização era boa, se essa organização era ruim, eu estou entrando no mérito que a gente estava assim, meio que organizado dessa forma. E aí, de novo, né? Essa pergunta que estou colocando sobre o lugar que a gente coloca as exceções, para que lugar que elas foram, né? Eu não acho que é o momento, mas em algum momento eu vou abordar isso aqui no nosso seminário, assim, né? Acho que há muita confusão, né, entre o lugar do pai enquanto função social e o nome do pai, né? Essas duas coisas não se equivalem, assim, e acho que cabe uma distinção melhor dessas duas coisas. Acho que não dá para tratar essas duas coisas como iguais, né? O que eu vejo aí em alguma literatura é justamente esse indicativo, né? Talvez o declínio do pai enquanto função social não é o declínio do nome do pai, essas coisas são diferentes, né? E acho que ainda cabe, né, tentando falar um pouco desse sujeito kantiano, né, e desse sujeito aí da sociedade vertical, né? Tem algumas leituras que sempre acho muito interessante, né? Algumas pessoas que fazem algumas leituras mais sociológicas, né, do nosso funcionamento, que quase que atestam para a gente uma maior necessidade da humanidade em ter maior coesão coletiva outrora, né? É como se todo o desenvolvimento da modernidade ele fosse um desenvolvimento em que ele permitiu aos homens abdicar um pouco de uma unidade coletiva ou de uma unidade em torno dessa coisa do bem comum, como outrora a gente precisou, até por uma questão de sobrevivência, né? A gente sabe, né, que a própria noção de indivíduo, né, ou pensar mais solitariamente, era algo muitas vezes tomado como ameaçador à coesão do grupo, assim, né? O grupo muitas vezes ele para se manter enquanto uma coletividade ele precisa exercer uma certa coerção nesse sentido, né? E que a individualidade nesse sentido ela pode apresentar alguma ameaça a esse grupo, né? Então, fico imaginando que numa época, né, com avanços tecnológicos muito diferentes do que nós temos hoje, talvez existia maior necessidade mesmo de organizar a vida em torno de uma coletividade muito coesa e muito rigidamente unida, assim, né? Esse parece ser assim, um dos problemas que a gente tem em relação ao grupo, né? Eu fico até imaginando, embora que talvez não seja um lugar também, foi muito nessa direção que o Lacan foi tentar pensar lá o dispositivo de cartel, né? É um dispositivo que tenta aí minimizar os efeitos de grupo, né? E, enfim, tem toda uma discussão acerca dessa história. A gente poderia também pensar assim, o Freud, né? Lá no Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Mas eu gosto mais de tomar essa discussão, né? Não como uma espécie assim de as pessoas estão muito individualistas, as pessoas estão muito egoístas, né? Eu acho que a própria evolução social, né? O próprio desenvolvimento da história e com esses avanços técnico-científicos nos fizeram prescindir um pouco dessa organização coletiva mais rígida, assim, né? É como se a gente não precisasse tanto mais disso. E aí tem algo a ser pensado mesmo, né, em torno dessa história, porque quando a gente fala desse sujeito kantiano que declina, né, esse sujeito que não faz uma renúncia em torno do bem comum, né, eu acho que isso fala de uma transformação da economia psíquica,
mas isso também fala de uma nova organização em torno disso que é chamado o bem comum, né? Eu não preciso, né? Isso está nítido, explícito todo dia nos jornais, o quanto que a gente tem tido um problema em torno da organização do bem comum, assim, né? Eu sempre sinto que algumas saídas em torno disso, né, passa por talvez um resgatar esse sujeito do bem comum, esse sujeito da renúncia, né, esse sujeito que talvez vai pensar essa coletividade assim como em algum momento a humanidade já pensou, né? Isso não se trata assim de não pensar a coletividade, não é exatamente isso que eu estou tentando sustentar aqui, mas eu acho que é preciso se pensar a coletividade, né, assim, de uma outra forma. Eu acho que essa é uma pergunta assim, né, que eu deixaria. Eu acho que o desafio de se pensar hoje a contemporaneidade, se pensar a atualidade, é sempre pensar como a gente pode pensar o bem comum sem que seja por uma correção coletiva. Essa, para mim, é uma questão extremamente atual de como é possível se pensar o bem comum sem pensar o bem comum por uma correção coletiva, sem pensar esse sujeito do dever, esse sujeito que está obrigado, esse sujeito que tem que, de alguma forma, né? Eu sinto que muito da moralidade que mudou em relação a essa sociedade vertical para a sociedade horizontal é que antes aparecia uma lei que dizia mais para a gente uma coisa que não se pode fazer, né? E hoje aparece mais uma lei de que se tem que fazer. É mais essa coisa do imperativo. E tenho a impressão de que essa lei, da onde não se pode fazer certas coisas, ela possui mais possibilidades de ser fissuradas, de ter mais fissuras, né? Do que propriamente essa lei do tem que, do imperativo, de alguma forma, né? Então, essa é uma questão, né? Estou dando essa volta toda aqui, falando essa do Kant e falando do imperativo do gosto kantiano, porque eu acho que essa é uma pergunta que a contemporaneidade ainda está por responder, né? Como podemos pensar o bem comum sem que seja por uma correção coletiva? E não me parece ser algo difícil de ser constatado, que há uma moralidade, há algum discurso que circula por aí na contemporaneidade, altamente policialesco, né? Altamente, assim, algumas pessoas chamam isso de judicialização da vida, a vida se torna muito legalista, tem muitas regras, tem muitas coisas que a pessoa pode ficar assim, extremamente exposta, né? Se ela não segue aí um conjunto, né? Tem sido muito difícil hoje em dia, me parece, aparecer publicamente em qualquer lugar, né? Porque aparecer publicamente em qualquer lugar muitas vezes parece que está muito em torno dessa obediência, né? a uma conjuntura moral nesse sentido que passa por alguma coerção, assim, né? Eu prometo que tento ainda, ao longo desses encontros do nosso seminário, tentar buscar mais explicação de onde que vem esse ímpeto, o tentar policiar comportamentos, vigiar os comportamentos das pessoas, como se a gente pudesse encarnar, muitas vezes, na cotidianeidade, um certo farol moral da humanidade, né? Onde nós vamos dizer, bom, isso as pessoas devem fazer, isso as pessoas não devem fazer, né? Acho que há uma moralidade em torno disso hoje com a falência, né, do Deus lá, né? E a gente tem que, eu penso que é importante se pensar sobre isso, né? Então, assim, uma pergunta que deriva daí seria essa, né? Como garantir alguma autoridade, né, que não seja como garantir alguma autoridade numa sociedade pós-hierárquica, né? Se é que a gente vai chegar à conclusão de que ainda há alguma importância em se manter alguma autoridade, né? E se sim, por que moldes, né? Porque não me parece também, e não é essa aposta que faço, né, que a gente deveria sustentar a autoridade ou qualquer coisa nessa direção por uma espécie de recurso ao passado, ou por uma forma do passado, né? Eu vou tentar, na medida do possível, o máximo que posso, né, não cair na nostalgia, essa história da nostalgia do pai, né? Que eu discuti um pouco com a gente aí no nosso encontro, da última vez que falei, e devo retomar ele um pouco, né? E acho que essa nostalgia, às vezes, ela pode aparecer, né, sobre esse viés da figura do herói, né, essa coisa que a gente discutiu um tanto aí no nosso último encontro, mas às vezes ela aparece de forma mais sutil também, né? Eu fico mais, assim, eu sempre fico muito curioso por algumas saídas em que eu vejo, né,
de algumas pessoas que estão, assim, me parece um pouco de bode com a contemporaneidade, de um certo resgate, né, assim, de formas e de tradições que aparecem na humanidade, muitas vezes, sob o nome de esse resgate de uma vida mais orgânica, esse resgate de uma vida mais natural, né? Esse resgate assim, de uma vida mais ligada à natureza. Né? Isso tudo me soa muito como saídas muito conservadoras. Né? Por mais que isso muitas vezes se apresente no cotidiano, né? Como saídas muito modernas, né? Normalmente são pessoas assim com um certo estereótipo mais alternativo, vamos pensar, né? Eu acho que eu leio isso numa saída mais conservadora, né? No sentido de uma certa nostalgia do paraíso perdido. Parece ser uma saída meio neurótica, assim, né? A gente sabe que os neuróticos, de modo geral, eles têm essa coisa com o paraíso perdido, mas fica um pouco esse resgatar as formas de outrora, as formas do passado, que eram formas mais ligadas ao orgânico, mais ligadas talvez à natureza, né? Assim, com toda essa espécie de negação de um certo progresso também que a gente teve em função da industrialização. Né? Eu não conseguiria muito me colocar aqui numa posição de negação do progresso. Né? Eu não acredito muito que se trata de dispensar o que o progresso trouxe. Né? E aí, né, como estou assim, publicamente falando dessas coisas, é válido lembrar, né, gente, assim, que eu não estou aqui levantando a bandeira da indústria, né, e fazendo uma espécie assim, de dispensa do natural. Eu entendo a importância disso, mas acho que me parece, em alguma medida, assim, eu vou tentar tomar as coisas, como eu tenho feito desde o nosso último encontro, a partir das suas contradições. Né? Eu não acho que o passado era a melhor coisa, mas também não acho que era a pior coisa, também não acho que a contemporaneidade é a melhor coisa, mas também não acho que é a pior coisa. Né? Acho que se trata mesmo de olhar as coisas nas suas contradições, assim, e talvez ver o que pode ser extraído dessa coisa. Né? Fazendo assim, uma certa dieta, né, que é muito difícil de ser feita, de não criar idealizações. Assim, né? Eu sinto que essa discussão é uma discussão que ela sempre cai num campo excessivamente idealizado. Assim, né? Ela sempre cai num campo da onde a gente fica assim um pouco escolhendo inimigos, assim, né? Aqui era bom, lá era ruim, né? Eu acho que isso empobrece a discussão, assim. Então me parece muitas vezes, né, que o que a contemporaneidade trouxe, né, enquanto progresso, não acho que deve ser dispensado, né? Então, isso não quer dizer que eu não acho que ela trouxe uma série de problemas, acho que ela trouxe uma série de problemas, mas acho que ela também solucionou uma série de coisas, né? Então, assim, só para retomar um pouco melhor esse ponto, né, eu trouxe essa história, né, sobre o herói, essa saída em torno do herói que a gente discutiu aí, né, o quanto parece que ainda há um apelo muito grande sobre isso, né, mas que ao mesmo tempo em que a gente fica buscando essas saídas, né, que talvez poderiam nos salvar nesse sentido, a gente ao mesmo tempo denuncia todo e qualquer um que possa ocupar um lugar que seja um lugar de exceção, assim, né? Essa é uma outra discussão também que fiz aí em algum momento. Esse lugar do grande outro, vamos pensar assim, é um lugar que ele fica meio esvaziado, né? Ele está meio esvaziado. Eu acho que o grande paradoxo dessa história é justamente o quanto que ninguém pode ocupar esse lugar, mas ao mesmo tempo não há um questionamento desse lugar, né? Acho que ainda há uma expectativa de algo que possa vir nos salvar, né? Usando aí uma frase do Zizek, que discute bastante essas coisas, né? Ele diz, olha, a maioria de nós ainda age como se Deus existisse, assim, né? Que aí eu até trouxe também no nosso último encontro um pouco esse ponto, que me parece ser um ponto meio desacordado nesse sentido, né? Entre saber que o outro não existe e agir daí. Sinto que a gente sabe que o outro não existe, mas sinto que muitas vezes não agimos daí. Acho que o que me parece, em alguma medida, ainda é alguma esperança em torno desse outro, né? Mesmo que a gente já saiba que ele não exista. Assim. Isso, clinicamente, é possível ser verificado. Né? Qualquer um tem clínica aí que escuta funcionamentos assim, muito contemporâneos, vamos pensar assim, né? Consegue perceber isso claramente. Assim, né? Ainda há uma expectativa de que algo vai vir e vai lhe dizer como se deve desejar, em alguma medida. Né? Então, eu estou tentando assim, fazer um certo resgate, né, de algumas questões que eu
que eu coloquei nesse nosso último encontro para eu chegar no ponto que me interessa, assim, hoje, né? O que eu posso dizer, né, assim, é que eu tenho bastante interessado, né, assim, em torno dessa discussão acerca dos efeitos da morte de Deus, né? Mais do que me posicionar a partir da ideia de que Deus está morto, né, e decretar sua morte e ir nessa direção, eu ainda acho que a gente está num tempo de luto desse Deus que morreu, e de um luto que está ainda muito mal feito, né? De um luto que caminha assim, a passos muito curtos, né? Eu não consigo muito decretar a morte de Deus assim, como se a gente já tivesse um outro momento nessa história, né? Acho que de alguma forma é isso, né? E aí a proposta de hoje é justamente essa, né? A proposta de hoje é mostrar um pouco assim, ou pelo menos iniciar, né? Acredito que eu não vou ter tempo de avançar muito assim no Lacan, eu vou tentar avançar mais em Dostoiévski, né? Duas proposições diferentes acerca dos efeitos da morte de Deus, né? Que é essa posição do Dostoiévski e a posição do Lacan, conforme eu, né, na chamada aí eu trouxe, né? Então, assim, eu vou tentar fornecer as conclusões desses autores, ou pelo menos isso que me parece ser a conclusão desses autores, para que depois a gente, de alguma forma, eu tente lançar algumas tentativas de explicação, né? O Dostoiévski vai partir dessa forma: se Deus está morto, tudo é permitido, né? Haveria assim uma certa liberação, né, de tudo, né? Sei lá, né, de todos os prazeres, de todos os crimes, né? O Dostoiévski olhava para isso assim de modo meio horrorizado, e eu vou tentar discutir isso hoje a partir do Crime e Castigo, que é um livro clássico dele, né? Acredito que todo mundo já deve ter tido acesso a essa literatura, né? E por outro lado o Lacan, né? Que o Lacan é sempre um autor assim muito, ele escapa muito, né? Porque ele tem várias formulações, essas formulações vão mudando, né? Ao longo aí do ensino dele. Eu não fiz muito esse trabalho assim cronológico. Eu peguei lá especificamente algum momento que me interessa mais para a discussão de hoje, né? Mas o Lacan, ele encara que a morte de Deus ele não tem como correlato, não tem como correspondente uma liberação e uma permissividade total, né, numa espécie de mundo sem freios ou de mundo sem lei, né? Pelo contrário, na leitura do Lacan vai ser justamente que a morte de Deus ainda reforça mais as interdições, né? Sem supostamente esse regulador, né, sem supostamente esse lugar de exceção, o que o Lacan sugere com essa suposta liberdade é uma maior intervenção da interdição, né? Então, assim, o Lacan, assim como o Chacrinha, né, ele vem mais para confundir, ele não vem para explicar, assim, né? Acho que é muito, ou pelo menos para não dar explicações muito óbvias assim. Então, como, né? Acho que no impulso primeiro, né? Acho que a grande maioria de nós tende a fazer essa leitura, né? Tipo, bom, se sai essas interdições, né? Assim, tudo será permitido, tal como Dostoiévski sustentou. Eu não sei nem se ele sustentou, né? Enquanto posicionamento pessoal, mas parece que ele sustentou isso em alguns personagens, né? Dos seus livros, assim. Então, há ainda por explicar, e isso talvez fique para um próximo encontro, né? Como que o Lacan pensa que, num maior aumento de uma suposta liberdade, como que essa suposta liberdade contém em si mesmo a lei, né? Contém em si mesmo um próprio pedido de regulação. Como que nesse excesso, nessa liberação, né, a gente pode entender que está contido nisso daí um próprio pedido, um próprio apelo ao Pai de intervenção, assim, né? De alguém que vem e diga que não pode isso, não pode aquilo, né? É um pouco essa história, né, que eu vou tentar colocar aqui para a gente, né? E aí, veja bem, né? Só para tornar isso assim um pouco mais indo direto à fonte, né? Vamos pensar dessa forma. Eu trouxe aqui a citação do Lacan, uma das citações, né, em que ele faz uma referência mais explícita a essa questão do Dostoiévski, né? Ele estava justamente discutindo aí o Crime e Castigo,
né? Onde lá no seminário 2, né, dentro dessa discussão, ele traz, né? Eu vou ler aqui e vou tentar lançar algumas questões, né? O Lacan diz: como vocês sabem, o seu filho, o Ivan Karamazov, o conduz pelas avenidas audaciosas por onde envereda o pensamento de um homem culto. E, em particular, ele diz: se Deus não existir, diz o pai, né? O pai lá, Karamazov, então tudo é permitido. Noção evidentemente ingênua, pois nós, analistas, sabemos muito bem, se Deus não existir, então absolutamente mais nada é permitido. Os neuróticos nos demonstram isso todos os dias, né? Então, eu ainda torno a dizer, né? Isso está muito fragmentado para mim, né? Talvez para fazer explicações assim mais pormenorizadas dessa história, eu vou ter que recorrer um pouco a algumas questões ligadas a Totem e Tabu, né? Que é um texto assim que merece uma atenção um pouco mais especial de minha parte, né? Mas acho que já é legal para deixar aqui para a gente discutir um pouco, né? Essa espécie de leitura diferente acerca da morte de Deus, né? Dostoiévski lá sustentando uma coisa e o Lacan sustentando outra, assim, né? Então, a partir disso, né, eu fico com essa questão que o Lacan indica nessa citação, né? O que há nessa escuta do particular, porque o que o Lacan demonstra para a gente é que essa conclusão dele, né, de que nada é permitido se Deus está morto, vem da escuta clínica, vem disso que ele pode recorrer do particular lá dos seus pacientes, né? O que há nesse particular, em que quando se escuta os seus pacientes, em um mundo sem Deus, a gente percebe um maior imperativo de proibição, né? É isso, né? Então, assim, isso parece que está no campo aí do sujeito, mais especificamente, talvez, lá da neurose. Pelo menos essa é a indicação que ele faz para a gente. E aí eu também deixaria aqui como pergunta, né, uma terceira proposição, que talvez não seja nem do Dostoiévski nem do Lacan, tentando brincar um pouco com esse tudo e com esse nada, né? Enquanto que o Dostoiévski vai apostar na ideia de que tudo seria permitido e o Lacan nada seria permitido, eu fico um pouco com essa questão de que, se não é justamente porque se tudo deseja que seja permitido, que nada passa a ser permitido, né? Porque aí entra também em jogo, né? Não parece ser exatamente por essa condução que o Lacan vai fazer, mas assim, entra também em jogo aqui o que posso nesse tudo que posso, né? Acho que para mim, uma questão tipicamente da atualidade, a questão sobre um certo comprometimento do desejo nesse excesso de possibilidades, né? Quando a gente tem assim um excesso de está tudo muito possível, assim, né? Acho que tem uma questão em torno do desejo aí que pode ficar comprometida nesse sentido. Então, deixo aqui como uma terceira proposição ainda, se não é justamente porque tudo se deseja poder, que passa-se a nada poder. Porque aí tem algo nessa questão que se torna, bom, o que quero nesse tudo que posso, né? E o que quero nesse tudo que posso pode virar uma questão infinita, né? Porque são muitas possibilidades, e aí tem que se haver cedo ou tarde com a questão da castração. Não dá para ter tudo, é preciso sustentar alguma renúncia, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Que me parece ser importante de pensar nesse contexto assim, de uma maior liberação, de um tudo poder, né? E o que significa esse tudo poder. Acho que não é difícil, e nesse sentido eu tentei trazer assim, né, algumas manifestações do cotidiano acerca dessa história, de como que a nossa sociedade, algumas das questões que nós temos discutido são questões que tocam diretamente nessa questão da liberdade e do limite, né? Da ruptura e talvez assim da norma, né? Questões que circulam aí na nossa contemporaneidade são questões como, por exemplo, qual que é o limite do humor, né? Então, assim, o humor pode tudo, né? É preciso falar tudo no humor ou é preciso um limite ao humor nesse sentido, né? Qual que é o limite entre o desejo e o assédio? Isso não está claro, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Qual que é o limite da liberdade política, né? O político, porque é político, pode fazer tudo?
Eu não sei se fica evidente, né, isso que eu estou tentando trazer aqui, o quanto que a contemporaneidade parece se debater sobre a questão do limite, né? A questão que está no pano de fundo dessas polêmicas é a questão do limite. Qual o limite do humor, qual o limite entre o desejo e o assédio, qual o limite da liberdade de expressão, qual que é o limite da liberdade política. É interessante de notar, né, e aí estou colocando como pergunta mesmo, o quanto que a liberdade, ela parece que procura um limite, assim, né? Ela vai numa direção de poder alguma definição possível no meio disso tudo, assim, né? Então, eu acho que a liberdade de tudo poder procura alguma borda, alguma contenção, né? E acho que isso está o tempo inteiro, acho que existe um subtexto social que o tempo inteiro parece que vai nessa direção de regulação das relações, né, das coisas. Vou fazer uma referência novamente a essa vida meio legalista, essa vida cheia de regrinhas, né, essa vida onde a gente está judicializando tudo, né? Essa é uma questão que, de fato, eu ainda pretendo abordar assim, de modo mais direto, né? Mas eu acho que há de se pensar, né? O quanto que na contemporaneidade muitas discussões parece que estão girando em torno dessa limitação, né? Dessa liberdade toda, assim, né? E é algo que eu pretendo trabalhar melhor assim também nos nossos próximos encontros, o quanto que essa história da liberdade, né, versus, né, ou a lei, elas parecem que mantêm uma relação muito mais moebiana, assim, né? Não são coisas tão separadas e tão assim disjuntas, né? Elas têm uma relação entre a lei, né, e a liberdade, o desejo. Ainda preciso definir um pouco isso melhor, assim, mas isso tem uma relação que fica intricada o tempo inteiro, né? Então, essas questões, que me parece que são sempre questões polêmicas, né? Acerca do limite do desejo, o limite do humor, né? O limite da liberdade política, né? São questões que, assim, elas sempre aparecem para a gente como polêmicas, né? E sempre aparecem para a gente, assim, uma espécie de excitação, né? Que vem, assim, com uma forma do horror, né? Eu sempre acho muito curioso o quanto que, no meio, olha aí de novo a liberdade, ou o excesso, né? No meio assim, de tanta informação, e a gente vive numa época que a gente é bombardeado excessivamente por informações, né? O quanto que o horror ele parece que está sendo, né, de alguma forma, uma forma muito apelativa de conquistar, né, as nossas atenções. Assim, né? A gente está sendo muito excitado pelo horror nesse sentido, porque é preciso que no mar de informações, algumas informações saltem em cima das outras, né? Às vezes o apelo ao horror é uma forma de se fazer isso, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que tem é que boa parte dos vídeos que existem no YouTube sempre parece que estão prestes a te revelar uma verdade dramática e que vai mudar completamente a sua vida e que vai te impressionar, assim, né? É sempre um apelo ao horror daquela informação, porque isso parece que excita, né? Acho que talvez a gente esteja vivendo numa época em que o horror está excitando mais do que o sexo, muitas vezes, né? Se a gente for parar para pensar que existe uma série de leituras aí que dizem que, né, que nós estamos transando menos, né? As pessoas estão com um laço bastante comprometido, né? Eu acho que a gente está muito mais excitado pelo horror do que pela sexualidade nesse sentido, tentando pensar um pouco assim esse funcionamento da contemporaneidade, né? Então, assim, são questões, né? Isso tudo que eu estou colocando ainda está muito assim nesse campo de um esboço, assim, né? Para a gente talvez avançar um pouco mais, né? E aí, veja bem, vamos finalmente entrar um pouco na questão do Dostoiévski, né? Que eu pelo menos pretendo abordá-lo de maneira mais direta hoje, né? E para que a gente consiga abordar um pouco do Dostoiévski, é legal a gente falar um pouco desse contexto próprio que ele viveu, né? Que é um contexto aí do final do século XIX, em que ele teve a oportunidade de estar muito de perto, assim como Freud também, em alguma medida, né? De um movimento que, filosoficamente, a gente nomeia de niilismo, né? Essa queda dos valores supremos, que eu acho que está tudo mais ou menos no mesmo balaio, né? A queda da imago paterna, né? Tudo isso para mim é mais ou menos assim, se a gente fosse discutir isso de uma maneira mais específica e técnica, né? Talvez a gente vai
conceber algumas diferenças, assim, né? Mas para a gente ter uma certa conversa aqui, eu acho legal a gente talvez perder um pouco esse preciosismo conceitual, assim, né? Mas acho que essa coisa do niilismo ele tem um pouco a ver, é uma preocupação que o Dostoiévski demonstra muito, né? Nos seus livros, assim, acerca de, bom, o que aconteceria, então, quando a gente chega numa organização social em que os valores que até então organizavam os laços e as relações, eles passam a não mais ter uma eficácia e uma certa força de regulamentar as relações. Assim, né? Há uma pergunta que me parece que está sempre assim no texto do Dostoiévski, né? Que é, no sonho da vontade livre, uma pergunta que pode ser feita de quem que é essa vontade livre, né? Será que, ao nos livrarmos desses valores concebidos pela tradição e etc., e que regulam as nossas vidas, a gente, de fato, tem uma vontade livre, assim, né? De quem que é essa vontade livre e se essa vontade é livre mesmo, né? Eu acho que, sob um ponto de vista psicanalítico, é muito difícil a gente afirmar que essa vontade ela é livre, assim, né? Tem um pouco de dúvidas acerca disso e vou tentar demonstrar isso, né? Então, assim, o Dostoiévski ele tem essa preocupação em diversos livros dele, né? Mais evidentemente num livro chamado Os Demônios, num livro Crime e Castigo, que eu vou tentar minimamente abordar aqui hoje, né? E também nos Irmãos Karamazov, né? Os Irmãos Karamazov, eu imagino que seja do conhecimento de vocês, os Irmãos Karamazov, entre muitas coisas que é discutido nesse livro, os Irmãos Karamazov é a história de um parricídio, né? É a história da morte de um pai, né? Pela geração dos seus filhos, e isso é muito ilustrativo para isso que nós estamos discutindo, né? Os Irmãos Karamazov nada mais discute aí do que a morte de um pai. É um parricídio, né? Que está sendo discutido lá. Então, essa questão do crime, né? E assim, talvez de uma certa transgressão da lei, era algo que interessava muito de perto do Dostoiévski, né? E nesse livro também, Crime e Castigo, tem um enredo muito semelhante a esse sentido. Isso talvez seja um enredo assim, mais universal, né, na história da literatura. Se a gente, por exemplo, pensar no Macbeth, lá do Shakespeare, né, é um enredo que também passa por uma história meio parrecida, né? O protagonista lá mata o rei, né, e não suporta muito esse lugar, de ocupar lá o lugar do rei, assim, né? Enfim, o que eu queria destacar em torno do Crime e Castigo, né, que é esse livro que Dostoiévski tem uma preocupação acerca da questão do niilismo, aí, né, da queda dos valores, etc., é que eu gostaria de concentrar mais a minha atenção em torno do personagem principal, né, que é o Raskolnikov, que é um estudante russo, né? Eu estou fazendo um recorte muito grande, né, gente? Assim, eu estou tentando assim ser o máximo que eu posso, né, e não me perder na riqueza do livro, porque o livro é de uma riqueza muito grande. Mas eu estou tentando fazer um recorte para a gente poder assim conversar um pouco depois, né? Esse personagem do Crime e Castigo, do Raskolnikov, entre muitas coisas, ele é caracterizado por um personagem que reivindica de modo incondicional a sua liberdade. É basicamente isso, né? Ele é um personagem que tem uma série de questões lá, ele é meio atormentado, né, por uma série de angústia, mas ele, imbuído numa Rússia lá que estava banhada, né, pela ideologia niilista, ele é alguém que vai reivindicar de modo incondicional a sua liberdade, ele vai reivindicar de modo incondicional a sua posição de não submeter. É um pouco essa a história, né? E no meio dessa história, como ele é um estudante, né, ele é um cara assim, meio da reflexão, vamos pensar assim, né? No meio do livro, o Raskolnikov cria uma teoria, que é uma teoria que nos interessa muito aqui de perto, onde ele divide a humanidade em homens ordinários e homens extraordinários, né? E eu penso que esses homens extraordinários são homens que a gente poderia aproximar das exceções, né? Que é uma linguagem um pouco mais perto aqui para a gente da psicanálise. Esses que estão no lugar de exceção são os homens extraordinários, né, para o Raskolnikov. Os ordinários seriam caracterizados por homens que são destinados a obedecer,
né? E por isso mesmo, como eles estão destinados a obedecer, eles estão impossibilitados de transgredir as leis, né? Os extraordinários seriam aqueles que teriam direito, numa lei não escrita, de cometer crimes ou mesmo de violar leis, desde que as suas intenções fossem úteis ao progresso da humanidade, né? Uma pessoa que o Raskolnikov cita lá para exemplificar, né, assim, os extraordinários é o Napoleão, né? É alguém assim que está nessa posição de exceção, está nessa posição de ser extraordinário, porque ele tem assim intenções para a humanidade de alguma forma. O que me parece, em alguma medida também, deixo aqui como questão, né, se isso não é muito contemporâneo, né, ou se isso não está muito na história da humanidade também, o que já foi feito em nome da humanidade, né, em nome assim de uma melhoria aos homens, né, assim, a história já nos mostrou do que nós somos capazes, assim, né, de uma melhoria da humanidade, né, em nome de uma certa causa sagrada, né, se é que posso me referir dessa forma, né. Então, eu acho essa teoria do Raskolnikov muito interessante, né. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas o nome Raskolnikov é uma referência a uma cisão, né. Talvez dê para a gente aproximar assim, muito precariamente assim, né, do sujeito dividido da psicanálise, né, mas se trata justamente de um homem cindido, né, de um homem dividido. E ele, obviamente, né, com quem vocês acham que o Raskolnikov vai se identificar? Né? Você acha que ele vai se identificar com um homem ordinário ou ele vai se identificar com os homens extraordinários? Né? Ele vai se identificar com um homem extraordinário, com esse homem que teria a possibilidade de transgredir as leis, né? E esse também, né? Estou fazendo muitas promessas hoje, mas esse também é um ponto que está assim no meu radar de leitura, vamos pensar, para que eu trabalhe em algum momento, porque eu acho que a contemporaneidade ela é bastante caracterizada por essa identificação a ser a exceção, né? A gente talvez não tenha mais esses lugares de exceção como a gente tinha lá em algum momento, mas hoje em dia todo mundo quer ser a exceção, né? Todo mundo quer ter uma reivindicação da sua satisfação de modo imediato. Então, acho que há algo que eu vou tentar consistir melhor, essa passagem, num certo lugar de identificação a qual muitos de nós temos nos colocados, né? Nesse lugar assim, de uma posição meio de reivindicação, né? Constante da nossa satisfação imediata, sendo que isso é uma coisa que talvez a gente possa discutir melhor de como que isso pode ocorrer. Assim, né? Então, assim, o Raskolnikov se identifica com esse lugar de exceção, se identifica com esse lugar extraordinário, e para ele provar, para ele dar provas, e para ele confirmar essa superioridade em relação à grande massa dos comuns, ele vai cometer um crime, né? Ele vai matar uma velha, que ele dizia que era uma velha completamente inútil à humanidade, e que se ele matasse essa velha, e que se ele roubasse o dinheiro dessa velha, ele poderia usar esse dinheiro dessa velha em benefício e ajudaria muitas pessoas. Isso, por fim, atestaria o quanto que ele era alguém que estava situado aí no campo dos extraordinários, em alguma medida, né? Mas a riqueza do romance do Dostoiévski é que o plano do Raskolnikov falha. Porque quando ele vai matar essa velha, quando ele vai matar essa senhora, ele não suporta o peso do crime, né? O grande castigo, que me parece que o livro traz, não é o castigo da lei jurídica, não é o castigo, né, que vem assim pelos órgãos competentes, mas é o castigo que vem do psiquismo dele, né? O Raskolnikov fica extremamente atormentado pelo ato perpetrado, né? A culpa o consome nesse sentido. Então, sem querer psicanalizar, né, mas já psicanalizando, eu sempre fico muito com essa impressão, né, de que o Raskolnikov é um neurótico que se supôs perverso, assim, e passou a ato, né? Então, assim, eu acho que como o sonho de muito, né, da neurose é essa coisa de se tornar o perverso, assim, né? Mas no caso do Raskolnikov, o Dostoiévski ele tem essa genialidade de mostrar o quanto que o castigo desse crime não é o castigo dos órgãos competentes, mas é um castigo subjetivo, né? Se a gente pudesse psicanalizar, é um castigo meio superegóico, assim, né? É um castigo da lei que vem, né, e o atormenta com a culpa, que vai fazer com que ele, mais à frente, confesse esse crime, enfim, né? E aí tem as questões em torno do amor, né? Que o Dostoiévski vai dizer que o personagem vai se salvar lá pelo amor, né? Eu fico sempre também com essa questão, né? Se esse salvar-se pelo amor, né,
Eu sempre penso na frase do Lacan lá, só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo, né? Se não tem um pouco disso aí nesse final da história do Dostoiévski e tal, né? Então, assim, eu não consegui elaborar muito mais além disso, né? Talvez não foi uma fala muito extensa, né? Mas era um pouco isso assim que eu queria deixar para a gente talvez conversar um pouco, né? Acho que o Dostoiévski ele mostra para a gente uma certa preocupação, né? Dessa espécie de consequência da morte de Deus, onde tudo será permitido, inclusive o crime, a perversão, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um indicativo aí no crime e castigo disso que pode comparecer, né? Se não há mais, talvez, esse agente externo que nos constranja, né? Isso não quer dizer que não há algumas interdições que vão aparecer, que eu acho que é mais ou menos a discussão que o Lacan vai fazer, que eu gostaria de abordar melhor no nosso próximo encontro, né? Então, acho que é legal de frisar que o castigo que aparece aí para o personagem não é um castigo jurídico, mas é um castigo psíquico, assim, se a gente pode pensar, né? E com isso a gente tem, na formulação do Dostoiévski, ele não faz essa formulação no Crime e Castigo, é uma formulação que ele vai fazer depois nos Irmãos Karamazov, onde se Deus está morto, tudo é permitido, né? É a partir de um personagem lá específico, né? Então eu deixo como pergunta, né? Que são perguntas que pretendo trabalhar melhor aí num outro momento, né? Como que a gente pode pensar essa liberdade que contém em si mesmo uma interdição mais intensa, né? Como que a ausência de Deus, nesse sentido, pode trazer para a gente um imperativo maior da interdição, né? Então, dentro disso, uma pergunta que se desdobra daí é de que outro se trata na crença imaginária quando a gente sustenta que nós estamos impedidos de gozar? De que outro é esse que a gente está falando, né? Se é esse outro agente externo, né? Ou se é outro aí, né? Que talvez é uma discussão que vou tentar levantar algumas hipóteses de leitura em um outro momento. Tá bom, gente? Então, hoje era mais ou menos isso, né? Que queria trazer. Eu deixo aberto para se alguém quiser fazer algum comentário, né? Alguma coisa. Francisco, por favor. Bom, interessante a sua fala. Você traz a literatura relacionada com a época, né? Dostoiévski e outros exemplos que você deu, para ilustrar aí essa passagem, né? De um século para o outro. E muitas questões aí que você veio alinhavando e deixando aberta para a gente trabalhar. Eu, pessoalmente, tenho várias, mas eu vou passar a palavra para as pessoas e, ao final, de repente, eu possa fazer uma pergunta, né? Então, vamos deixar a palavra para os que estão nos ouvindo, tá bom? Tranquilo, beleza. As pessoas podem começar falando, quem quiser se escrever, que quer fazer pergunta, pode fazer no chat mesmo, se sentir mais à vontade. Então. Francisco. Oi, Edna. Eu fiquei um pouco pensando, foi uma passagem, que logo no início você fala a diferença entre o pai. Eu fiquei tão assim, seguindo o que você está dizendo, que sobre os dois pais, o nome do pai, um pais que você coloca logo no início da sua apresentação. Eu não sei se E o pai, não foi? Foi o pai e a função, o nome do pai, né? Tem uma diferença. Isso. Queria que você falasse um pouquinho mais desse ponto. Como é que você, né, tá se enveredando aí por esses pontos desse pai?
acho que tem uma confusão muito comum aí, sabe, Edna, dessa confusão, né? Acho que isso, de alguma forma, assim, é falado, né, por alguma literatura, né? Um certo declínio do patriarcado talvez não signifique o declínio do nome do pai, assim, né? É uma discussão que a gente vê no Lebrun, mais especificamente, né? No Melman também, ele comenta sobre isso, né? Sim. Então, acho que há uma confusão, principalmente nesse ponto, né? Que é o ponto em que talvez o Freud não fez tanto essa distinção, né? Mas que o pai é aquele que dá acesso ao desejo, né? Então, em termos psicanalíticos, assim, né? Então, acho que e isso também tem a ver com o plural, né? Dos nomes do pai. Sim. Eu não consigo falar isso assim. A gente também pode pensar os nomes dos deuses. Foi isso que me veio. Como é que você pensou Na hora isso? que eu fiquei pensando, né? Se no lugar de um Deus, né? Se a gente pode dizer de um Deus morto, se viria os vários deuses, né? Seja pelos deuses da ciência, seja pelos deuses disso que o capitalismo, o acesso traz. Foi nesse sentido. O Zizek, ele A faz pluralidade de deuses, né? Vamos botar assim. eu não sei se é exatamente isso, né, que você está trazendo, mas o Zizek, ele faz uma discussão e ele tenta, nesse sentido, justificar, né, um certo fundamentalismo religioso, assim, né, é que em nome de Deus, né, se faz muitas coisas, assim, né, inclusive se mata, né, inclusive se pratica Sim. atos terroristas, assim, né, então é como se a gente tivesse numa talvez caberia, né, uma maior historização disso, né? Tem o Nietzsche com Deus está morto, né? Tem o Dostoiévski, tem o Lacan, e tem essa leitura também que me parece ser interessante, que em nome de causas tudo é possível, assim, né? Em nome de a gente suspende, né, toda e qualquer regulação em nome de uma causa sagrada, assim, né? Eu acho que isso é mais evidente em fundamentalistas religiosos, mas acho que não está só lá, não, assim, né? Sim, isso, então, eu acho que a gente pode pensar isso em outros campos, né? Não só desse ponto religioso. Sim. E talvez toque também nessa precarização do bem comum, né? Isso também que eu tentei discutir lá logo no início da apresentação, né? E acho que há um correlato nesse sentido sobre o declínio desse sujeito kantiano de renúncia do gozo em relação ao bem comum. Me parece que há um correlato também de uma precarização em torno do bem comum. Porque nesse sentido eu tenho meu Deus, você tem o seu Deus, o outro lá tem o Deus dele, né? E a gente vai meio que assim, né? Não tem muito o comum aí, né? Não me parece. Sim. Francisco. Fala, doutor Wanderson. Obrigada, Francisco. Valeu, Edna. Eu que agradeço. Boa noite. Deixa eu fazer já que ninguém se colocou aí, vamos colocar que eu fiquei com muitas questões, como sempre. Uhum. A primeira, indo nessa da Esdra, eu fiquei pensando, Esdra, quando você foi falando, me remeteu ao livro do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos. Quando Nietzsche lá, ele vai fazer o que ele chama da filosofia do martelo, onde ele vai classificar como niilismo, né, tanto as filosofias, a ciência, né, as religiões e tudo mais, onde ele vai fundar uma outra forma lá, a questão do amor fati. Quando você falou isso, eu me remeti à questão do crepúsculo dos ídolos, e depois que ele vai tratar, quando ele fala que Deus está morto na Gaia Ciência no Zaratustra, e ele propõe lá a questão do super-homem. Quando você foi falando dessa coisa do Deus está morto, Francisco, me vê essa ideia do Nietzsche, do super-homem, como se fosse uma tentativa com que o humano conseguisse suportar a existência, viver nela, sem necessitar desses orientadores religiosos aí. Né? Mas que ele tem um certo, mesmo o próprio Nietzsche se declarando ateu, né? Mas ele teve um pouco de receio, que ele vai falar que talvez o ser humano perca alguns valores que são impostos a eles,
Ele vai falar desse eterno retorno. Não é à toa que a gente fala desse fundamentalismo que você até comentou, nessa coisa reacionária, e outras coisas do ressentimento, que ele também vai tratar. Vai ser só uma colocação. A outra que eu acho que você pontuou muito bem, isso é muito conceitual em psicanálise, uma coisa é o declínio da imagem do pai, a outra coisa é a suposição realmente do declínio do nome do pai. E a outra é a pluralização dos nomes do pai. Assim, cara, ainda bem que antes a estrutura neurótica do que qualquer outra coisa. Né? Se a neurose não há civilização. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais enfático em alguns... Defender assim, alguns fundamentos mesmo da psicanálise, para não ficar... Então, a gente alimenta essa relativização e, às vezes, essa confusão, porque sem a inscrição do nome do pai, você não tem acesso a praticamente nada. Né? Da linguagem, do desejo, a interdição, o coletivo, essa coisa toda. Então, essa é uma outra questão que eu fiquei pensando mesmo. Quando você fala desse bem comum, isso é bem complexo, tem um filósofo francês chamado Luc Ferry, que ele vai tratar em vários livros dele, a obra dele é vasta, ele vai falar de um novo humanismo para o século XXI. Que ele diz que houve 3 grandes éticas humanas, que ele até extrai do próprio Freud lá também, e outros filósofos, a questão da orientação cósmica, da natureza, mística, mítica, depois a era religiosa, depois a era científica, da razão, e ele diz que no século XXI haveria um outro humanismo, que seria com a cara humana, que não seria mais transcendental, porque as 3 eras anteriores foram transcendentais. Né? O transcendental é algo fora do humano que o orienta, pegando até lá no próprio Kant. E ele fala que esse novo humanismo seria o amor. Então ele diz assim, nós não morreremos mais, questão de predominância, seja pela natureza, por um Deus ou pela razão, mas sim por um outro ser humano. Eu acho que ele indica uma saída aí. Vai ter outros autores que vai colocar que tem um problema na questão do amor, porque o amor se remete, como você colocou no outro encontro, remete à questão do ódio, né? O amor é o ódio tratado. Então, o amor ser o orientador, ele também é uma complicação. Teve no livro da Maria Rita Kell, Ética Ética e Psicanálise, ela fala que se fosse para pensar um laço social, deveria ser a ética. Porque aí seria mais essa questão, ela pensa a ética a partir do respeito, essa coisa da permissão da subjetividade, né, de cada um e não a questão do amor. E para terminar minha última colocação, depois que depois eu comento das coisas também, eu fico meio incomodado quando a gente, de novo, cai nessa relativização. Claro que é uma postura, às vezes, epistêmica nossa, de investigador, pesquisador, de fazer leituras do contemporâneo. Tipo assim, o anterior não era pior ou melhor, e o de hoje também não é o pior e o melhor. Só que eu acho um pouco complicado a gente relativiza, e nessa relativização, talvez, claro que eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de imposição autoritária e tal, mas eu acho que a gente abre muitas brechas para não validar, né, essas novas configurações, assim. E aí aparece esse monte de algozes, né, tolos, que como você se remeteu é o herói, né, essa coisa toda. Quando o Lacan ele fala dessa se Deus está morto, então nada é permitido, é muito interessante, é totalmente o avesso, né, do que todos os outros pensadores tinham colocado. E ele fala, né, que esse pai está morto e ele não sabe. Agora, eu vou ler uma citação para vocês, para incitar, que ele diz no Seminário 17, ele diz assim, na página 112 e 113, é polêmico, tem toda uma interpretação que ele diz, ele coloca: a ponta de lança da psicanálise é justamente o ateísmo, desde que se dê a este termo um outro sentido, diverso daquele de Deus está morto, sobre o qual tudo indica que, longe de questionar o que está em jogo, a saber, a lei, ele antes a consolida.
indiquei há tempos que, diante da frase do velho pai Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido, a conclusão que se impõe ao texto da nossa experiência é que Deus está morto, tem como resposta nada mais é permitido. Quando ele fala dessa coisa do ateísmo, ele não traz muito para esse modo como tem da descrença, essa filosofia de vida, não. Porque ele diz que, na verdade, ainda o ateísta ele continua acreditando em Deus, porque Deus é inconsciente. Então, o que muda são outras relações aí mais íntimas com esse ser. Mas vou parar por aqui, tá bom. Beleza. É interessante, só aproveitando, só para, não sei se você vai responder alguma coisa, que o Anderson falou do amor. E a Luísa tem uma pergunta aí, aproveitando a deixa que o Anderson trouxe, que você pudesse falar melhor sobre essa frase do Lacan, o amor que faz o gozo quando incendeu o desejo. Só aproveitando aí, se você vai comentar alguma coisa da fala do Anderson. Enfim. Eu ia pedir para você comentar sobre essa frase, Antônio. Essa frase é uma frase... Essa frase é ótima. Essa frase é uma frase que eu compreendo, mas eu não entendo, sabe como? Assim... Porque... Mas o que você não entende que você compreende? Então, difícil, assim, né? Deixa eu pensar um pouco. Eu vou tentar, assim, esboçar algumas coisas aqui em relação ao que o Wanderson falou e, de repente, eu consigo falar algo sobre ela, né? Mas, a não ser que você queira fazer um comentário agora. Assim. Não, assim, nada... essa frase tem um desdobramento, há uma nodulação, amor, desejo, gozo, né? Daria aí um pano para manga. Mas a gente pensar o amor na vertente da falta, né? E não no amor. Esse amor que inclui a falta permite que o gozo possa ficar articulado aí, amor, desejo e gozo, né? Eu só falaria isso. Mas você não articularia também, para além da falta, o amor em relação à fantasia? Não, porque sem fantasia coisa, não dá, né, cara? Não, mas espera aí. Uma coisa é o fantasma, né? A coisa da você atravessar a questão da fantasia, sujeito barrado por pulsão de ar, isso é uma vertente da análise, para além da castração. Não estou pensando, não estou pensando no fantasma, não estou pensando no aspecto crítico, não. Estou pensando na própria existência mesmo, a construção da fantasia que o sujeito irá fazer para suportar a existência, nesse sentido. Sim, mas aí não vamos cair no outro, o mais desdobramento. O que é fantasia, o que é fantasma, então a gente vai desdobrando. Essa frase já é um pano para manga, né? Eu ficaria só... essa coisa do amor por si só já demandaria muita coisa, mas eu falo que é um amor que inclui a falta, um amor daquele que dar aquilo que não se tem. Né? Mas eu pararia por aí, que isso também dá outro desdobramento. Assim. Entendeu? Que o gozo ele quer justamente abolir a falta, né? Então, enfim, eu vou deixar só esse comentário aí, tá, Luísa? Faça um bom proveito aí do comentário do Antônio. Prometo que talvez num outro momento eu falo do que eu não entendo e do que eu entendo, né? Sobre Você lembra onde foi a citação dessa frase, Francisco? Antônio, essa frase é uma frase que eu ouço, né? Em muitos lugares, mas não... É para falar para a Luísa aí, mas... Luísa, joga no Google que vai aparecer aonde está, de repente ali dá para explorar um pouquinho mais. Apenas uma sugestão. Eu gostaria de fazer no momento que for possível, eu gostaria de fazer uma colocação, assim, um questionamento. Sim. Deixa eu só comentar, Guta. Eu vi que você levantou a mão, aí a gente passa a palavra para você, pode ser? Tudo bem, sem problemas. Assim, psicanálise tem muito isso, né, Antônio? A gente ouve essas frases soltas por aí, né? E essas frases vão ficando e não só depois a gente vai construindo assim alguma coisa, né? Mas antes, são alguns pequenos comentários assim, né? Porque é muita coisa que você traz, né? Eu não entendo tanto do Nietzsche assim, né? Mas eu olho essa história do super-homem com muitas reservas assim, né? Eu acho que é uma parte da filosofia dele que não sei bem, assim, né? Essa coisa do sujeito ser construtor de valores, né? Não sei muito, né? Eu gosto mais de uma ideia de que valores são coisas que são construídas socialmente, assim, né? E a gente tem que se haver com elas, de alguma forma.
tem gente grande aí na filosofia que fala, né, que o Nietzsche deu uma derrapada nesse final aí da filosofia dele, com essa história do super-homem, vontade de potência, né? Eu não entendo tanto, mas assim, eu olho essa coisa do além do homem, né? Que dizem até que super-homem é uma tradução um pouco equivocada, né? Mas eu olho essa coisa do além do homem aí como esse que é produtor de valores, né? E que, eu sei lá, eu ainda precisaria entender mais, mas eu olho isso com uma certa desconfiança, né? Quando você estava falando da questão do nome do pai, da neurose, né? E o quanto, eu fiquei pensando um pouco num texto do Joel Dor, né? Que ele vai justamente discutir a questão da função paterna, em que ele fala uma coisa que me deixa sempre muito curioso, assim, e que eu já encontrei em outras literaturas também, é que o nome do pai ele teria um caráter ahistórico, né? Ele formula dessa forma, né? O nome do pai tem um caráter ahistórico, mas isso não quer dizer que ele não estava no início de toda a história possível. É assim que ele coloca. Assim, eu não sei muito, né? Ele não explica muito lá no texto dele, mas o que eu acho que ele está querendo dizer é que o nome do pai tem uma função civilizatória mesmo, de fundação da civilização. Aonde lá na origem existiu um sujeito, né, que esteve na linguagem, esteve lá o nome do pai de alguma forma, assim. Eu entendo dessa maneira, né? Eu confesso que para mim é muito difícil pensar de modo ahistórico. Não sei se isso é um pouco em função da minha graduação em psicologia, né, que a gente fica sendo sempre muito bombardeado pela discussão histórica, né? Mas me pareceu extremamente rico essa história do nome do pai ser ahistórico, mas está na origem de toda a história, né? Eu acho que está falando de fundação mesmo, civilizatória, né? De sujeito, assim. Talvez, Francisco, eu possa só contribuir com alguma coisa. Por Esse favor. pai que está é um mito, né? Um pai que está antes da história, mas que permite fundar a história, quer dizer, há um mito aí na origem, né? E pensando no nome do pai, na própria cadeia significante, ele é que existe a cadeia, ele está fora, mas sustenta o que está dentro. Isso. Então, foi preciso criar algo, uma coisa mítica, que pudesse estar fora, mas que sustenta a continuidade. Né? Se você pensar isso na cadeia significante, quer dizer, é um significante que não remete a outro significante, todos os significantes são remetidos a ele, né? Isso faz a diferença, tem um significante qualquer. Então, essa posição privilegiada do nome pai, que funda a cadeia, funda a própria questão do inconsciente, né? Tem essa característica peculiar. Né? Assim. Legal, ótimo. E aí, só um último comentário também acerca do que o Wanderson falou, né? Essa coisa do que a gente tem que ter um cuidado, e eu concordo nesse sentido, para a gente também não fazer um certo rechaço ao que está surgindo, né? As novidades que estão surgindo. A minha preocupação, Wanderson, é sempre quando também o novo ele vem num apagamento do velho, assim, sabe? Eu não sei muito se eu sou alguém que dispensa o que está surgindo em termos de novidade. Mas eu sinto que muitas vezes essas novidades elas vêm numa direção de apagar um pouco o rastro de onde elas vieram. Assim. Isso me incomoda, né? Eu estava até comentando uma vez no cartel, do qual eu faço parte, né? Que eu sinto que às vezes o que eu estou querendo estudar um pouco é onde que está o velho no meio do novo, assim, porque isso parece que está meio perdido na contemporaneidade. Eu fico sempre com essa questão, né? Então, acho ruim quando a gente entra numa história, né? Assim, por exemplo, é uma coisa muito prática, né? Mas, por exemplo, nessa história de uma dispensa do Édipo total, né? De jogar o Édipo no lixo porque o Édipo não tem mais, é uma nova subjetividade. Eu olho para isso, eu não consigo verificar isso clinicamente, né? Na minha atuação clínica, né? O que eu vejo é que tem alguns funcionamentos que me parece que são extremamente edípicos, assim. Tem alguns funcionamentos que não parece que são, assim, né? Então, eu acho que a gente fica numa coisa meio de abraçar muita novidade, né? Assim, como se a gente pudesse fazer um apagamento do velho. Então, eu não sei muito se eu rechaço as novidades. Eu só tenho uma preocupação com isso que eventualmente me parece, né, em alguns discursos, de um apagamento do velho, porque eu acho que o velho está aí, assim, né? Eu acho que é aquilo um pouco também que comentei no nosso outro último encontro, pensando a analogia que o Freud faz em relação a Roma, né?
Roma é a cidade que aglutina o velho e aglutina o novo, assim, né? Tá tudo lá de alguma forma. Então acho que é essa espécie de polarização que me incomoda um pouco nesses discursos mais modernos, assim, né? E você, Francisco, trouxe logo no início que você está querendo ver os efeitos, né, Isso. dessa morte de Deus. O efeito da sua pergunta, será que fizemos o luto mesmo? Né? Uhum. E é isso. Aí eu acho que, nesse sentido, não se está julgando se é certo ou errado. Quais os efeitos disso que a gente está, né, da nossa contemporaneidade? O que a gente pode falar sobre isso, né, diante dessa nova configuração, novas contingências históricas, né? Que é muito diferente de 2000 anos atrás. O Lacan traz isso assim como um novo trágico. Quer dizer, isso é novo, né? Isso até então você tinha uma certa garantia, né? E aí, quando isso começa a esvair, quais são os efeitos disso, né? Eu acho que aí a gente sai um pouco dessa lógica que o Wanderson colocou bem de não ficar, quer dizer, você não fica relativizando tanto e nem toma um determinado partido no sentido do que é melhor, o que é pior. Essas são as contingências históricas do nosso tempo, o que a gente pode recolher de efeitos, né? Eu pensei nisso. Eu acho que é um pouco isso, Antônio. Eu me incomodo muito assim com posturas excessivamente partidárias, né? Assim, eu fico também é uma questão para a gente discutir, né? Porque na contemporaneidade tem muito essa espécie de se apegar, né, a uma certa lente de leitura das coisas, né? E se fechar muito radicalmente a isso, assim, né? Então isso já fala de alguma coisa, né? Isso já está querendo dizer alguma coisa. Isso, né? Eu acho que essa espécie de excessivo apego a uma orientação, eu acho que já fala de alguma coisa assim. Exato. E a Guta aí? Vamos então, Guta? O que eu queria dizer, assim, na verdade, foi quando você falou sobre a questão do limite, da sociedade do limite, né? Qual é o limite do assédio, do humor, da liberdade de expressão e política. E fiquei pensando nisso, assim, eu acho que precisa ter um limite. Eu acho que o limite é a violência. As nossas ações e condutas que beiram a violência, a inferiorização do outro, a opressão, a gente precisa marcar um ponto nisso. E eu acho que a gente precisa mesmo marcar no sentido assim, olha, basta, não no sentido de relativizar entre o que era ou não possível. E às vezes eu percebo que a psicanálise se esquiva um pouco dessas marcações, de dizer do que não pode mesmo. Então, assim, violência não é tolerável, violência não é possível, racismo não é possível, feminicídio não é possível, enfim, levantando até algumas bandeiras de lutas que me são muito caras e que eu acho que não dá para a gente se esquivar disso. Então, eu acho que tem um limite, esse limite precisa ser demarcado, não dá para o pode tudo, né? Quando você diz assim dos imperativos entre uma sociedade vertical e uma sociedade horizontal, para mim os dois são imperativos quando você diz da lei do que não se pode e da lei do que tudo pode. Eu acho que tem um imperativo aí nas duas afirmativas, assim. E acho que o Foucault, talvez, em algum momento, possa dar alguma luz quando ele fala sobre a ética, sobre a vida como obra de arte, sobre a estética da existência, sobre essa estética da existência derivar de um processo de trabalho sobre si, estabelecido pelo sujeito na relação com o outro. É um trabalho individual, não um trabalho necessariamente narcísico, narcisista, enfim, mas um trabalho de si e um trabalho voltado para o outro, no sentido de um duplo retorno, assim, um retorno para si e um retorno para o outro. No sentido de uma promoção da vida, não de uma promoção da vida a qualquer custo, aniquilando as diferenças, enfim, a diversidade, mas no sentido de se garantir uma vida, assim, de se possibilitar existências e não mais violências, assim. Eu acho que isso precisa estar demarcado, assim. Eu acho que tem um limite aí que não dá para a gente fugir, assim. Eu fiquei pensando nisso quando você falou dessas questões e eu acho que era isso mais ou menos que eu queria dizer. Obrigada. Valeu. Então, Guta,
é uma colocação difícil de ser comentada, né? Mas para mim eu acho que você toca no ponto que é o ponto, assim, né? Porque o problema é justamente essa definição, né? Eu acho que é isso que está em crise, assim, né? Quando você toca no ponto da violência, eu não sei se você percebe dessa forma, mas eu acho que a gente tem ampliado muito as formas como a gente tem concebido violência, né? Existem muitas formas de violência, assim, né? Se a discussão ela fosse só no nível daquela violência explícita e física, a gente não estaria com esse problema, né? O problema é que a gente tem tomado a questão da violência como uma coisa muito ampla, e aí muita coisa pode ser violenta nesse sentido, né? E aí começa a ficar um pouco difícil essa discussão desse limite. O que é esse limite e o que não é esse limite, né? O que eu percebo e o que me incomoda nessa história não é que a gente não deva, em algum momento, dizer que certas coisas não devem ser feitas, como feminicídio, racismo, etc. É que tem hora que me parece que isso vem por uma lógica coercitiva. Isso me parece que vem, algumas vezes, por uma lógica que não é uma lógica de promover um certo entendimento disso, né? Mas me parece ser uma lógica da obrigatoriedade disso, e quando eu acho que isso vem para uma lógica coercitiva, eu não acho que isso promove nenhum aprendizado, assim, né? Eu não acho que isso transmite nada, eu acho que isso... eu tenho um pouco essa impressão que é uma reação quase que natural nossa, humana, quando alguém vem e diz para a gente, fala que a gente não pode fazer alguma coisa, a nossa reação é quase que contrária e automática em relação a isso, assim. Eu não tenho muitas questões em torno de que essas questões que você traz são questões genuínas. Acho que são questões genuínas. A minha questão é muito mais a forma como a gente tem feito isso. Porque, em alguma maneira, eu sinto que muitas vezes isso vem para um discurso, me parece coercitivo, assim, sabe? E eu acho que esse discurso coercitivo é a reprodução justamente disso que tenta se combater, né? Então, não acho que são todos... Você diz das bandeiras, né, Fernando? Isso, exatamente. As bandeiras, né? que vêm defender a não violência. Exatamente, né? A maneira como vai ser defendido, né? Você pega a própria ministra da nossa, vai muito nesse sentido, né? Na anulação da diferença, né? Mas é interessante o que a Guta traz, porque realmente a gente às vezes pode dar uma ideia, às vezes dá, que vamos relativizar tudo, né? Vamos ver o que é do sujeito, né? Mas o sujeito ele traz ali, ele tem o direito, se é que posso dizer dessa maneira, de poder ser escutado naquilo que ultrapassou. Isso não justifica que ele não deva pagar pelo que ele fez, né? Existe uma diferença entre culpabilizar e responsabilizar, né? Isso não exime o sujeito de pagar aquilo pelo que ele fez, né? Mas eu queria chamar a atenção por aquilo que o Freud fala no mal-estar. Tem algo que não é regulamentado. Isso que é o grande desafio, né? As relações humanas fogem. Claro que você tem que ter um aparato jurídico, de leis, porque, e é isso que o Freud vai destacar, que o homem tem uma crueldade nele mesmo, que ele é capaz de matar o seu semelhante, né? Isso que Freud destaca ali, que o homem é tão bom como nós imaginávamos. E que essa violência é inerente à própria constituição do sujeito. Agora, realmente, quer dizer, e quando acontece a violência? Isso já por si só é um apelo à função da lei. Então, a gente poder ler por que isso acontece demais, né? Então, realmente é difícil, porque a psicanálise é a coisa do singular. A gente não faz um plural do singular para fazer uma tese. O que do singular você pode trazer de estrutural que está para todo sujeito, né? Então, poder se escutar o que essa violência está dizendo, o que ela está dizendo, mas sem deixar de fora a responsabilidade do sujeito, né? Isso é dele. Esse é vamos dizer, se é que pode falar, um destino que ele desconhecia, né? Enfim. Deixa eu fazer um comentário nessa fala aí. Pode fazer, João. Posso? Eu só para deixar a pergunta, aí eu não falo. Você traz... Aí nós vamos pegar o que a Guta trouxe, vamos chamar para o castigo, já que o cara que faz a violência tem que ser castigado, né? Ele tem que ser punido, pagar com seus atos dentro da lei dos homens.
E você traz aí um castigo subjetivo e não da lei jurídica. Não é isso? Quer dizer, o personagem de Dostoiévski lá, ele vai se castigar, né? Ali onde ele comete um crime. Eu te pergunto, será que esse castigo subjetivo não estaria de acordo com isso que o Lacan fala, que o sujeito vai ter que maldizer a si mesmo através da culpa? Né? Sim, eu não sei se o Estatuto da Culpa poderia... É a culpa do século XIX, é a mesma culpa do século XX, assim, já que há um maior, como você colocou assim, sem Deus, a Guta lembrou aí, há um maior imperativo da proibição, mas há o imperativo do gozo, né? Quer dizer, será que o Estatuto da Culpa, do castigo, né? Enfim, na contemporaneidade não muda? É uma... Enfim. Posso pensar? Que eu fiquei pensando na fala da Maria, da Augusta, Uhum. talvez o que ela se remete é essa coisa assim, o que de psicanálise nós temos que levar para o povo? Entende? Eu acho que aí tem um pano de fundo que é a política da psicanálise. Até que ponto a psicanálise tem que sair dos pares e levar para o povo? Porque, sim, existe... Como a psicanálise é um discurso muito original, como o Lacan coloca lá nos matemas, o que a gente tem que levar para o povo que o povo também não sabe? Agora, de que modo para não cair numa posição moralista e partidarista de alguma coisa, mas eu acho que isso é central. Tem algo... ou tudo pode, né? Como diz, ou tudo pode. Sim, sim. Isso é E aí o que difícil. acontece? Hã? Pode falar. Fala. Não, o Bauman, ele fala que o grande desafio da contemporaneidade é conseguir equilibrar liberdade e segurança. Ele diz isso em um dos livros dele. Ele fala que é o grande desafio da contemporaneidade. O Kant, num livro dele, que é um dos que eu mais gosto, que é Aufklärung, que Aufklärung em alemão significa iluminado, esclarecido, mas tem alguns autores que definem até como lucidez, que ele acredita que era possível do próprio ser humano ter essa autorregulação, né? Agora, se a gente faz a leitura do contemporâneo, de uma sociedade, né, cada vez mais capitalista, ou como vai dizer um outro autor, ultraliberal, né, redução de cabeças, empreendedora, como é que fica isso? Né? Essa autonomia, então a crença no sujeito, mais a crueldade do humano, né? Esses reguladores. E o próprio Jorge Forbes, no livro dele Inconsciente e Responsabilidade, ele coloca que dos desafios também da contemporaneidade é que a nossa liberdade hoje começa quando começa a sua liberdade, entende? Não é mais a minha liberdade começa quando a sua termina e vice-versa. A minha começa quando a do outro começa junto. Então, há um estreitamento até do privado e do público. O que é privado e público hoje? E o Lacan ele coloca como um dos reguladores, só para me finalizar, a questão da vergonha. Que você tratou, Antônio, em outros momentos, a questão do obsceno, para além da cena, o obsceno, eu acho que a questão da vergonha aí também, que tem algo do real, né, com a vergonha. Acho que é Em interessante. questão do pudor, eu vou dar um exemplo aqui. Você me permite, Francisco? Pode. Aproveitando essa discussão do limite, né? É muito... A gente tem que partir do princípio que é impossível regular tudo, né? Tá? Que aí você pode fazer alguma coisa, senão você cai na impotência. Olha como é que é difícil essa posição do analista. Eu, quando ali ainda estava no início da minha formação, eu fui acompanhar um acidente de trabalho. E as condições de trabalho não eram das melhores, né? Então, você tinha todo um aspecto de violência, a gente pode falar assim, de uma certa negligência de uma determinada empresa, em que as condições de trabalho não eram nada boa, vamos dizer assim. E o sujeito se acidenta. E esse sujeito vai para um julgamento, para fazer uma perícia que definiria o destino dele. E eu estava ali, né, escutando aquilo ali, a cena, e tudo caminhava para um julgamento, ato inseguro e condição insegura, né? Se você for pela via moralista, legalista, que tem o seu lugar, né,
não se ficou sabendo se foi um ato seguro ou uma condição insegura. E aí, um engenheiro, conversando comigo, falou o seguinte: rapaz, tem uma terceira causa aí que nós não sabemos. Esse cara era o melhor funcionário e de repente, numa condição muito boba, ele botou a mão em determinado lugar e isso aqui. Essa condição terceira, e como eu havia escutado esse funcionário, falava de uma promoção, né? Enfim, aquilo que os Freud fala, arruinado pelo êxito. Então, você vê como que eles iam entender isso, né? Essa lógica do inconsciente ali. O fato de colocar isso não justifica que você desresponsabilize o sujeito do seu ato. Pelo contrário, né? Ele foi afastado, ficou doente e não foi escutado, quer dizer, ele assumiu uma culpa e ali permaneceu. Então, assim, isso em outras situações que eu já presenciei, a dificuldade de você mostrar que isso é do humano e que não cabe ali um julgamento moral, né? Mas você vive em comunidade, você precisa ter os parâmetros para falar assim, se você fez isso, você vai pagar por isso. Mas dá ao sujeito a condição dele poder falar sobre aquilo que ultrapassou ele. Isso é ético. Isso é ético. Senão você vai cair só na coisa punitiva, e a gente sabe que punir desculpabiliza o sujeito e a probabilidade dele fazer o ato é grande. Responsabilizar, não. É a possibilidade dele se implicar naquele ato que cometeu. Só um comentário nessa coisa da violência que é realmente delicado, né? E um comentário ainda que eu faria, né, Antônio, lembrando ainda um pouco a fala do Wanderson, né, sobre essa coisa, o que a psicanálise, né, oferece ao povo, eu acho que é a escuta mesmo, assim, né, eu não consigo deslegitimar isso, assim, né, eu acho que a gente ainda, que resposta que a gente pode oferecer que não seja uma resposta pelo discurso ou uma resposta educacional, né? Porque muitas vezes se toma politicamente essas respostas, né? Como respostas discursivas, né? De emitir discursos de informação, né? Ou educacionais, assim, né? Eu acho que há muito de político, assim, quando você, de alguma forma, oferece escuta para o particular do sujeito, né? Talvez a gente também tenha, em algum momento, essa é uma discussão que eu ainda gostaria de fazer um pouco melhor, o que a gente define como política, assim, né? Eu nunca gostei muito de uma definição que, eventualmente, alguém sempre me dava, de que tudo é político, né? Acho que algo que é tudo está mal definido, assim, né? Não é possível que tudo é político, né? Não é possível que alguma coisa não seja política, assim, né? Então, eu não sei, né? Eu acho que é muito de político. Você me lembrou o Chatelet, que ele falava assim, a psicanálise não tem uma proposta política, ela pode ter um efeito político. Ela não vem para, mas a sua eficácia não é sem efeito na vida pública, né? Sim. Na polis, né? Muito bem, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, entende, assim, eu acho que a gente também vive esse imperativo dessa resposta política, que tem que ser para uma via educacional ou discursiva. Acho que outras vias são importantes, né? E eu acho que a psicanálise, eu entendo ela como essa espécie de ciência do particular, né? De escutar aquele sujeito lá e é isso. E eu acho que isso tem algo aí de efeito político, então, né? Melhor dizendo, então. Talvez a Maria Eduarda queira fazer mais algum comentário, se a gente deturpou um pouco a linha, Maria Eduarda. Fique à vontade. É Maria Augusta. Augusta, desculpa. Gente, não, que isso. Maria Augusta. Não, eu acho que eu já fui contemplada na fala, assim. Tá certo para mim. Obrigada, viu? Eu penso que ser só questão da escuta, Francisco, não vou falar que é pouco, porque claro que não é, mas... E claro que a gente não tem uma visão de mundo, como coloca o Freud lá na questão da Wertanschauung. Mas, assim, de estar envolvido em outros espaços, entende? Não que a gente tem que produzir filosofias, análise social e coisas assim. Mas, se a gente fala só da escuta, quer dizer que o sujeito vai vir até nós, né? Na maioria das vezes. E não fica muito limitado à questão da clínica. E aí tem que ver, você toca numa
questão qual é o conceito de clínica, né? Alguns falam em clínica de extensão. Sim. Enfim, deixar para o Francisco falar, me intrometi aí, Francisco. Não, pode falar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo concreto. Quando aconteceu aquela audiência pública sobre a questão do aborto, e foi lá médico, psicólogo, antropólogo, não sei mais quem, e foi discutir aquilo. Não era para ali estar um psicanalista também? Vai ser mais provocador. E por que ele não estava lá mesmo? Gente, deixa eu falar uma coisa aí que é minha praia, tá? E, opa! O convite, ele é sempre estendido a todos os cidadãos. Basta. Estou falando aqui no Congresso, né? Porque eu estou em Brasília. Acho que o Antônio Carlos... Eu estou em Brasília. Então, quando se marca uma audiência pública, é aberta a todo mundo. Se não tinha um psicanalista, foi porque as escolas não indicaram alguém para vir. Então, acho que isso deve ficar em alerta, porque não sei quando, mas um dia o Congresso vai reabrir. E eu acho que nós teremos inúmeras audiências públicas daqui para frente, porque com o novo normal tem muita coisa para ser discutido, né? Inclusive o vírgula e pandemia, porque você vê que, assim, já entrando no lado político, como que está saindo o dinheiro, a verba? Ela está saindo para regime de guerra, porque não tem no Código pandemia. Então, isso tudo para mudar a Constituição vai ter que ter audiências públicas. E essas audiências públicas, então, eu estou falando vocês porque eu não sou de escola, né? Eu sou ouvinte de todas as escolas, ficar em alerta para as escolas indicar daqui para frente, ficar sempre analistas em alerta para ter representantes. Acho isso super válido. É interessante. Não, mas sai um pouco do foco da questão agora da aula. Mas na hora que falou audiência pública, isso aí é minha praia, porque eu sou do Senado. Me explica para a gente aqui, na audiência pública, qualquer um que esteja presente pode se pronunciar? Talvez se pronunciar não, porque você tem uma ordem de inscrição, né? Uhum. Então, faria uma solicitação ao secretário da comissão que está tendo a audiência pública, mas, assim, me coloco desde já à disposição para isso. Tá certo. Desde Isso já. A gente tem que estar em alerta, a gente até me colocando né, nessa coisa da escuta, do estudo da psicanálise, me coloco à disposição de ficar em alerta também, e na hora que pipocar, usando o termo bem brasileiro, as audiências públicas, eu acho que tem que ter, sim, psicanalista. O aborto... Isso porque um psicanalista, geralmente, ele não é... A escola não pode indicar, ela não tem essa... Ela pode sugerir... geralmente, o sujeito ele é acometido por essa questão, por exemplo, do aborto, ou alguma questão da pólis, e ele é tomado, ele já está, de alguma forma, infiltrado ali, né? Assim, que eu vejo alguns colegas que estão no Ministério Público, alguns colegas que estão na vara de infância e juventude, né? O sujeito, ele quando está em uma causa, não é por acaso, né? Ele tem uma questão sintomática dele que ele faz bom uso para trabalhar, né? Eu acho que você sabe disso. Então, isso a não ser que seja um juiz convoque, assim, mesmo assim o juiz não sabe essas diferenças entre psicólogo, psicanalista, psicólogo, não tem esse saber, né? Quando teve essa audiência pública, cuidado, gente, eu não saí muito aí do tema. Quando teve a audiência pública do aborto e tal, eu conversei com alguns advogados que estavam ali na presidência do Senado, né, que é da onde eu sou, e os advogados, quem estava lá como advogado, e muitos tiveram clientes que fizeram aborto e com muito problema depois de saúde, através do estupro, através da violência doméstica. Então, eles estavam ali quase que defendendo seus próprios clientes.
Então, é isso que você está falando. Tem sempre uma causa pessoal, né? E aí esse advogado vai para lá porque ele conhece não só a matéria de código, mas tem um cliente com essa questão. Tiveram clientes com essa questão do aborto. Sim. Vou falar uma coisa muito pessoal, uma posição minha. Eu já participei de várias mesas assim com relação com interface com direito, e eu lembro que eu apresentei um caso sobre reconhecimento de paternidade paradoxal. E o reconhecimento da paternidade para aquele filho poderia causar, naquele momento, para a mãe, uma atitude muito drástica, né? Ou seja, conversando com uma promotora depois, ela falava assim, gente, eu não imaginava que tivesse tanta coisa por trás de um caso clínico. Eu acho que a clínica é soberana, entendeu? Então, eu acho que se a gente puder levar, não o caso em si, porque temos que guardar o sigilo, a transferência, por isso que é muito difícil. Mas se a gente conseguir extrair o que é estrutural de um caso clínico, eu acho que a gente tem como transmitir aos outros campos de saber, sem negligenciar o outro campo de saber, respeitando o outro campo de saber, mas trazendo a cena do inconsciente para a cena. Eu acho que a gente não vai dizer o que eles têm que fazer, mas a gente vai mostrar que tem outros elementos que eles podem levar em conta na hora de dar uma sentença. É assim que e isso serve para qualquer área, na minha opinião, né? Assim, e é isso que eu já escutei. Nossa, eu não imaginava que tem isso, mas não tem como imaginar mesmo. A gente, quando está escutando, a gente nunca imagina onde o paciente vai nos levar, porque o saber está do lado dele, né? Então, a gente poderia contribuir nessa interface, respeitando o saber de cada campo, né? Como eu entendo, assim, enfim. Porque sim, Francisco, tipo, poxa, o próprio Lacan abriu os seminários dele, todas as outras, né, disciplinas científicas participavam e tal. E assim, por mais que a escola não faça essa, né, vamos supor assim, não manda um mensageiro, né? Mas sempre houve tentativas de, por exemplo, regulamentar a psicanálise como curso superior ou como profissão, houve todo um manifesto de várias escolas do Brasil para poder barrar isso, por exemplo. É um movimento coletivo. O outro, quando houve mais recente um site aí de divã online, eu lembro que a própria escola lacaniana também emitiu uma nota. Entende? Então, assim, tem algo pessoal aí, né, do próprio membro da escola, ou não sendo membro, e o outro é uma ação mais coletiva, né? Você bem lembrou. Aí as diferenças se uniram de escola em nome do inimigo comum, vamos dizer. Sabendo qual era o consenso. Não tem como regulamentar a psicanálise. Sim. É isso. Francisco, está chegando 9 horas, a palavra é com você. Não, eu agradeço, né, a participação de todos, né? Eu, de fato, assim, hoje eu acabei trazendo algumas coisas mais fragmentadas, né? Mas é como eu estava dizendo, eu ainda estou fermentando, recortando melhor essa questão, né? E, enfim, eu agradeço a todos a participação, né? E aí eu queria deixar esse convite dia 13, né? O Antônio vem, e aí dia 27 eu vou vir, e no dia 27 eu vou tentar abordar mais diretamente o Lacan, né? Talvez a fala que eu fiz hoje é uma fala meio que assim, de preparar um certo terreno para abordar mais diretamente o Lacan nessa formulação, né? Se Deus está morto, nada é permitido, e ver o que pode ser extraído daí, né? É um pouco isso. Eu agradeço ao Antônio e a todo mundo que participou aí. Bom, boa noite, gente. E até próximo dia 13, né? Isso aí. Então tá. Boa noite. Boa noite, gente. Muito Valeu. bom. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Semana. Obrigada pelas respostas aí colocadas. Legal.